cultura é um mecanismo que vai destravando qualquer processo que atrase uma sociedade, um povo, uma comunidade. A cultura faz justamente o contrário, né? Ela vai destravar todos esses processos, ela vai desenvolver aquele povo pelos valores e tudo mais. My name is Tom Jolin. Meu nome é Andy, I'm French sou de Cabo Verde. and I come from Lille in northern France. Moro aqui no Brasil há quase 13 anos. I stay here in Brazil for 5 months. Eu sou músico também, desde Cabo Verde, que eu já tocava. E aí eu vim pra cá com o intuito de continuar essa, não vou chamar de aventura, mas de viver também esse mundo da música. On school day, I only have class in the afternoon, so on school days I wake up and have Brazilian breakfast, and then after it depends, I can go to the beach or watch a movie or try to study my Portuguese or see friends. It all depends. On the weekend, I usually try to do stuff to take the car and to go to some place to discover more Ceará and not just Fortaleza. Quando eu chego aqui, eu me deparo com situações que não tinha acontecido antes comigo, né? Nem com a comunidade africana aqui. Então a gente começou a se questionar sobre algumas coisas. A discriminação racial, né? O racismo. Então aí já é parte de uma experiência pessoal. Eu comecei a fazer investigações, entender um pouco da história do Brasil por esse prisma racial e eu assim eu me envolvi muito com isso, né? E aí então eu dedico assim parte tanto dentro da academia, né? Como fora eu dedico assim a minha vida a essa luta, né? Something equal. I don't think so. Brazil and France is very, very different on every side. People have a different mentality, different philosophy of life. Cities are not at all the same. As the weather too. For me it's very different. Assim, para tocar em certos assuntos, as pessoas às vezes são muito resistentes, né? E então elas se blindam. Mas às vezes por meio da música, da arte, essas defesas às vezes elas se dissolvem mais rápido. A música passa, assim, tá atravessando meus caminhos sempre, né? Eu penso música, respiro música, então tudo que eu tô fazendo tem música no meio. E aí a arte, nesse sentido, ela vai ajudar muito, porque você canaliza, às vezes, essas coisas negativas na arte, né? Então, às vezes você passa por uma situação muito ruim na rua, mas você chega em casa e você escreve alguma coisa que é bonita, que é poderosa, que é intensa, né? E não necessariamente é carregado de raiva, né? É normal, quando você sai, vai para outro lugar onde você é o estrangeiro, você quer resgatar essa identidade que em algum momento da vida talvez você nem pensou que tivesse, porque aqui você fica pensando no dia a dia, eu sou cearense, sou cearense, sou cearense. Se você está no meio de cearense, né, não faz sentido. Mas se você está em outro espaço e aí você é lembrado pela sociedade que você não é desse lugar, aí você pensa nisso, né? Você, eu sou isso, então eu vou fazer questão de dizer que eu sou isso, né? In France we have a lot of stereotype about Brazilians that they are the biggest party goers in the world. And actually I think it's not a stereotype, it's true. You Brazilians know how to party. And, very weird for me, but I love it. O que me conecta de maneira mais profunda a Cabo Verde é a música. E aí, para eu resolver internamente qualquer sentimento de saudade e tal, ou escuto música para ficar tranquilo, ou às vezes porque eu preciso também, como é que eu posso dizer? Eu preciso reviver alguma coisa, né?
Porque a saudade também, às vezes você quer sentir saudade, às vezes você não quer, mas às vezes você quer sentir saudade. Actually, I have two sisters and one brother, and everybody is in other countries. So my parents are used to see us traveling and walking everywhere. One brother in Germany, one sister in Spain on the frontier with France, and the other sister came back to France. She's not traveling anymore. So I talk to them on Skype or WhatsApp a few times a week, and yeah, I'm glad to come back to France to see them again. But they're happy that I'm enjoying my life and making great discoveries. Não é o suficiente, né? Você quer estar com a sua família, né? Seus pais, seus irmãos, irmãs. Mas é o que te conecta ao teu lugar, também a língua, né? E você vê a filosofia de vida, todas essas coisas. E assim, sentir falta disso também, né, só para frisar, não é que uma seja melhor que a outra, né? Não é que lá é melhor que aqui. Às vezes aparecem essas perguntas que eu acho desonestas, assim, né? Ah, mas aqui é melhor que lá é melhor que aqui. São perguntas que não devem ser feitas, assim. Toda pessoa se sente melhor quando ela está em casa, né? E aí, assim, a gente às vezes vem pra cá por N motivos, né? Questão de estudos ou de procurar uma vida melhor, de emprego. Brazilians are known to be very welcoming, to be super friendly. So that's one of the reasons. And also the landscape, because Brazil is a huge country with Amazonia, with wonderful beaches and sun all year long. So I guess that's my biggest motivation. I had a choice between going to Fortaleza, São Paulo and Rio de Janeiro. And I've been lucky enough to travel quite a lot in my life. And for me, São Paulo and Rio are just big urban hub. And I wanted something more real, more genuine, more natural, I guess. So that's why I didn't even think it had to be Fortaleza. Eu sou um cara que gosta de estar explorando o mundo, então Cabo Verde é um lugar de visitação, de reativar as energias, mas eu preciso também explorar o mundo, assim. Eu digo que o mundo está aí para ser explorado. I've been to Cambuco last weekend actually. It was so hot. Because where I come from in France, it's very cold and a lot of rain. And currently there is snow. It's so cold that there is snow. And here I'm literally dying. Even with my fan on all night, I'm dying. It's too hot for me. Então, com relação a Cabo Verde, são realidades muito díspares, assim. Então a gente não consegue comparar. E aí a gente chega aqui e acha uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, que é Fortaleza. E Cabo Verde, a capital, tem menos que 200 mil pessoas, a capital. Então a gente se impacta com a dimensão territorial e o ritmo, né, que é mais acelerado, é característico das metrópoles, assim, serem muito mais agitadas. Eu confesso que gosto e tal, assim, se passo muito tempo num lugar muito calmo, eu já fico agoniado. Eu gosto da agitação. E então quando a gente chega, assim, esses são os primeiros impactos, né? De achar muito grande, assim. Eu lembro minha primeira viagem, eu falo viagem porque era uma viagem, do Papicu até aqui o bairro Benfica para vir para o UFC. Eu acho que eu nunca tinha, assim, na minha cabeça eu ia para a faculdade, a gente estava na mesma cidade, então deveria ser rápido. E eu lembro que eu perguntei para um amigo meu de Cabo Verde que já morava aqui se era perto, ele falou que era perto. Então, perto para mim é 10 minutos, né? E aí, quando eu entro no ônibus, assim, que acho que já deu 40 minutos, eu perguntava pro cobrador, falei, ei, amigo, tá perto? Ele, não, falta mais um pouquinho. 50 minutos de ônibus, isso de manhãzinha cedo. Pronto, foi o primeiro choque, assim. Eu falei, caramba, eu vou ter que fazer isso todo dia. Eu cansava durante a viagem, assim, cansava, assim, eu ficava exausto, cara, calor e tal. Então, essa é uma das questões, assim, né?
It's a little bit difficult. It's confusing, but I don't walk in Fortaleza that much because my Brazilian friends always get angry when I walk because I should take Uber because it's not the safest city ever. So yeah, usually I take Uber, which is easier because I have a very bad sense of orientation. E também, assim, aqui a riqueza de lugares, né, assim, de ser diversificado, você vai para vários pontos, eu digo pontos turísticos, e você consegue passear aqui mesmo dentro do Ceará, em lugares, tem serra, né, tem praia, tem sertão, enfim. Isso é legal, assim, eu gosto de viajar, né, então para mim isso impactou de ver tudo isso num lugar só. I would say Iracema. I've been there many times and I always love it. I love all the noises, all the people coming, all the agitation, and it's a beautiful beach. And the other one, the Centro. I really like this place too. I love the history that I can feel in this place. Assim, e aí o que a gente pode ver de igual, assim? Quando a gente chega aqui, principalmente em Cabo Verde, falando crioulo, né? Mas é a nossa língua nativa, mas a gente também fala português. Então a gente já entende que há uma possibilidade de comunicação, né? Mas ao mesmo tempo que a gente escutava, assim, a gente já via nas novelas. Cabo Verde passa novela brasileira desde a década de 90. Só um adendo. Mas a gente então já acha que pode, assim, que a comunicação vai se dar facilmente. Mas quando eu ouvi a primeira vez, né, o cearense falando e eu falando o meu português, rolou um choque, né, assim, tipo. But something I realized, and I don't know if it's from Ceará or all of Brazil, is your ability to talk with your hands. Like, oh, I don't know, oh, this is a bad situation. Everything, like there's so many signs, it's very weird for me. The first thing I thought was that people were having a lot of arguments and were angry with each other because they're like very, very, I don't know, aggressive. And then it made me time to realize that Brazilians talk a lot with their hands and that Brazilians are noisy. And it's not because they have arguments, it's just you speak loudly. Eu lembro na sala, a primeira vez que eu tive que falar na turma lá na publicidade. Eu sempre sou muito calado, ficava lá atrás e tal, mas um dia eu tive que falar, né? Aí quando eu falei, todo mundo se virou assim, tipo, eles escutaram alguma coisa que eles não processaram logo, né? Então eu falei, caramba, eu devo falar muito estranho. Eu também não entendia muito bem, né, o que falava, achava rápido. Então, mas ao mesmo tempo eu falava, não, mas eu já escutei isso nas novelas, por que eu não tô conseguindo entender isso? Que nas novelas fica muito um português brasileiro do eixo Rio-São Paulo, e às vezes o pessoal também tenta não puxar um sotaque tão forte, às vezes força demais também o sotaque. Mas enfim, sei que eu tive que me adaptar a isso, ao som, né? Um som diferente. Isso também acaba impactando. There are a few words that I can't say. Eu morto com farofa. Eu sou morto com farofa. I am dead like farofa, which means I am super tired or something like this. I have many things coming into my mind. First there's the accent. People from Ceará have a very peculiar accent, very singing accent. And it's very fun for me. I've been to São Paulo and here they have totally different accent and it was challenging for me to understand. For me, Ceará is totally different than other parts of Brazil. You have traditional dance, forró, traditional dishes. You have a different mentality. And that's one thing I really love about this region, and that makes me not regret to have chosen Fortaleza. Mas assim, com relação às coisas semelhantes, eu acho que o clima é parecido, né? Isso ajudou muito, demais. Tem um mar por perto, né? Para quem é de Cabo Verde ou quem é de algum país africano de costa ocidental que tem o litoral, né, marítimo, ele tem que ver o mar. Eu preciso ver o mar, né? Mesmo que eu não tome banho, mas eu tenho que ver o mar. Porque isso ajuda muito facilita no processo de adaptação. Quando você tem coisas parecidas. A alimentação também, não há tantas diferenças.
arroz, o feijão fazem parte, né, dos pratos assim populares, né, de Cabo Verde. About food, I can't find proper French food in Brazil, but Brazilian food is very special for me, and now I'm addicted to it. And I don't know how we'll live in France without coxinha. It's going to be difficult. I really miss the French food, especially baguettes and cheese. Yeah, that's the most difficult for me, the food. Algumas expressões culturais também, você vê a percussão marcante, essas coisas, nos fazia de certa forma se sentir mais em casa, né? Acredito eu que se fosse talvez um país europeu, esses sentimentos de compartilhar algo não aconteceriam. Quando você vê a capoeira, né, o maracatu, o coco, né, o afoxé, enfim, poderia citar um monte de coisa. I was thinking about that this morning. Tapioca. I will take tapioca. Tapioca is good. And a hammock. We don't have a lot of hammocks in France, and yeah, I will take a hammock back home. Eu lembro, eu já morei nesse condomínio aqui antes, logo no início, quando eu cheguei. Eu lembro que uma vez eu dei bom dia para uma senhora daqui do prédio, e a primeira coisa que ela falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não sou. Ela eu sou daqui, mas assim, as pessoas daqui não costumam cumprimentar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, whatever. E aí eu comecei a perceber que poderia ser algo que fosse recorrente, né? As pessoas talvez só respondessem se você falasse alguma coisa, senão não passava por isso. E quando a gente se reúne, nós africanos, de Cabo Verde, Guiné, ou seja lá onde for, a gente pontua isso, assim, das formas, das relações pessoais, como é que elas se dão, o tratamento, né, a coisa de não é ser hospitaleiro, mas de ser amigável mesmo, assim. Às vezes a gente acha que são coisas que são muito diferentes de lá, né, assim, mesmo que você não conheça uma pessoa de dia, você passando na rua, você dá bom dia, porque enfim. Mas não são todas as pessoas que são assim, mas isso é uma das coisas que nos impactou. I'm going to be honest. At first, I was a little bit scared because Fortaleza is not the most beautiful city. And a lot of friends told me that Fortaleza is very dangerous and you have always to be careful. But after a few weeks, I realized that I was starting to get in love with Fortaleza and the people from Fortaleza because it's very, very, as I said, very welcoming and it's very easy to make friends. Even if people don't speak English, every time they see that I try to speak Portuguese, they are very, very understanding and welcoming. So I love that. Gosto de estar com meus amigos. A ideia de estar com a comunidade é importante. Quando falo comunidade africana, não só cabo-verdianos. A gente precisa se fortalecer, então a gente se reúne, às vezes só de Cabo Verde, às vezes todo mundo. Senta para conversar. Tem um bar africano aqui, né, na Domingos Olímpio. Então eu preciso disso, né? E também com meus amigos daqui, eu gosto de sair com meus amigos, assim, isso. E às vezes ficar em casa também, fazendo música, né? Produzindo alguma coisa, criando, tocando. I love to travel, to do sport and to chill at the beach and enjoy the sun. The beach, definitely the beach, yeah. Even though the sun is very hot for me. Eu pretendo um dia voltar, não agora, ainda talvez vai demorar um pouquinho, mas eu acho que o que eu levei de experiência, assim, né, de conhecimento mesmo, né, de teórico, academicista, experiência da vida, né, que é mais importante ainda do que a academia, Fortaleza pôde me proporcionar isso, assim, culturalmente falando, musicalmente falando. Tipo, eu chego em Cabo Verde, a galera fala, tu estuda no Brasil? Pô, cara, lá tem muita música, né? Os caras lá são foda e tal. É sempre essa ideia que se tem daqui, e eu concordo, né? Então há uma bagagem, uma experiência muito grande, assim, com tudo, né, que eu carreguei. Que se um dia fosse levar pra lá, eu sei que eu estaria muito bem preparado, assim, pra viver em qualquer outro lugar do mundo.
Tchau.